Olá, bom dia! Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Então informe Instagram. Bom dia, Fabi, Mari. Nossa, a Mari tá acordada, gente. Que é isso? Chocada, minha mãe, Cachito, Lu, Fabi. Fabi tem filho pequeno, sei que acorda, né? Bom dia, Lu. Patrick. Patrick, a Mari tá acordada, gente. Jesus tá voltando. Volta agora não, Jesus. Tem muita coisa pra fazer. Que bom, Mari. Que prazer. Bom dia. Oi, mãe. Olá. Olá, todo mundo. Eu tenho que fazer igual o Cris fez ontem, entrar um pouquinho antes. Eu sei, Fabi. Ah, tá. Entendi. Tava bom demais pra ser verdade, né? Porque a Mari é uma pessoa bela adormecida. Júlia, como é que tá Niterói aí, Júlia? Belzinha entrou. Rafa já acordou, Belzinha? Isabel já acordou? Ah, entendi. É, imaginei. O som tá bom? O som tá bom aí, tá pra vocês? O som tá bom? Júlia, manda um beijo pro pastor Estevão, pastora Lu, seu maridão. Ah, já acordou, né? Então o som tá bom. Ai, que bom, fiquei tudo em silêncio aqui pra poder vocês escutarem. Que bom, a nossa casa está entrando, né? Que bom, Lu. Tô vendo tantas coisas acontecendo com você, Lu, tô muito feliz. Rafa acordou. Ah, tá no telefone, né? Acordou, mas tá no telefone. Mas tá aqui. Também, saudade, Gininha. Nosso projeto do Diferentona pelo Mundo aí em Niterói. A gente deu uma adiada, né? Mas... Lid. Ah, Rafa, tá conectada, né? Lid, bom dia. Muito bom dia. Você é guerreira, Lu. Eu fico só te acompanhando aqui. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Nosso culto online, nossa mensagem online, né? Nós estaríamos no nosso lugar físico, mas que bom que nós estamos nesse século e temos essa ferramenta. E assim a gente pode se unir, a gente pode dar um jeitinho. Oi, Marta. Diante do que a gente tem vivido, né? Deus é bom, Deus é muito bom. Ele já pensou nisso. Ele pensou nisso e tem gostado muito dessas até lives que as pessoas têm feito, né? Independente de conteúdo, Catinha, independente de conteúdo, porque cada um faz o que quer, né? Conteúdo de treinos, ou o que seja, mas essa questão de ter uma palavra sempre de esperança. Bom dia, Marta, bom dia, Kátia. E de se aproximar, é a tendência, né? É a nossa geração mesmo. É assim. A gente tem que aprender, a gente tem que usar isso da melhor maneira possível, né? A gente fica pensando muito, não sei, saudade, meu amor. A gente fica muito falando assim pros nossos filhos, vamos, só fica jogando, vai pra rua, vai brincar. Na minha época, gente, mas assim, oi Tati, acordou? A nossa época é a nossa época, foi a nossa época, né? A gente tem que ter o equilíbrio, óbvio, não é só ficar trancado jogando, mas eles têm outro tipo de inteligência, eles curtem outras coisas, né? Então a gente tem que se adaptar também, entender. Bom dia, Tatinha. Daniel tá dormindo? As crianças estão dormindo? Os meninos estão dormindo também? Bom dia. É bom porque é tão bom assim acordar, mesmo não tendo obrigação, né? As pessoas estão acordando para participar da live. Tô muito feliz. Vamos começar, gente, que eu acho que já são 10h05, né, Cleise? Fico aqui, ó, só vendo as ovelhas. Quem tá quem não tá.
Ah, tá acordando pra ficar aqui com você. Oh. Então tá, Dani, tô te esperando. Dani estudou comigo e Tati também, lá no Lemos Cunha, Ilha do Governador. Bom dia. Cleise, Marcelinha, já me perdoou do seu aniversário? A gente tá no processo de pedir perdão toda hora, né? Eu sou uma pessoa que peço perdão, ainda mais quando eu tô toda errada. Eu já olho pra pessoa e peço perdão. E peço perdão toda hora porque sei que tô errada. Enfim, não sei quem assistiu a live de ontem com o Christopher, com o pastor Christopher, foi bem legal. Claro, Lu, é pra todo mundo, é pra geral. Você sabe muito bem como é que a gente funciona. Sabe muito bem como é que eu sou. Cris, acordou. Foi bem legal a live com a pastora Adriana também, Félix, tá, a gente salvou até no YouTube, tá no meu canal. Bem legal, gostei muito de participar. E esse tempo tem sido de conexões, né? Surpreendentes. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Então vamos lá. Vamos orar. Paizinho, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que nós temos uma oportunidade nova de vivermos o que não conseguimos viver, de fazermos diferente, Senhor. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Age de uma maneira sobrenatural, como um vendaval, um furacão dentro de nós, para que a gente possa verdadeiramente sair da inércia, da apostasia, de sair dos nossos pensamentos fechados, das nossas atitudes, deixar para trás nossas atitudes repetitivas. Que a gente cada vez mais possa te conhecer, não só de ouvir falar, mas de experimentando a tua graça avassaladora, Senhor. Guarde os nossos corações, livra-nos do mal nesse período tão difícil. Eu sei que o Senhor está conosco, está com todos aqueles que estão sofrendo também. Obrigada, Senhor, por esse cuidado, por ser um Deus, como a Simone fala, parceiro de vida, Senhor. Nós queremos te sentir ainda mais nessa semana, Senhor. Nos dê estratégia, sabedoria também para lidar com o que está por vir, o ir trabalhar, o não ir trabalhar, as finanças, a saúde, Senhor. Fala aos nossos corações, porque o Senhor é o nosso pastor, Senhor. Obrigada pelo teu amor que incansável, pela sua insistência nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Vamos lá. Hoje eu queria compartilhar com vocês, eu não vou entrar na questão teológica, se foi assim ou não foi assim. A última live que eu fiz, no meu Insta mesmo, a gente acabou entrando em assuntos teológicos e pra gente falar sobre isso, a gente tem que sempre entender o contexto, né? E eu não vou entrar nessa questão. Então eu vou ler uma história para vocês que está em Atos 5, que é uma história bem difícil. Atos 5, Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira. Oi, Vânia, daqui a pouco eu vou parar de ler aqui, porque eu não consigo ler, entendeu? Pensar, raciocinar ao mesmo tempo. Casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso, a mulher dele. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo.
Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias, Safira, chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela, concordando com o que o marido havia dito, né? Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram, vendo ela que estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Uau! Essa história parece mais uma história de terror, né? Orquestrada por um Deus mau. Como eu já falei, eu não vou entrar na questão teológica. Eu vou tentar tirar o melhor proveito dentro desse contexto, explicando o contexto, para que essa história faça sentido pra gente. Porque se a gente não tirar, não entender o contexto, não souber o contexto, a gente vai ler essa história e a gente vai se remeter ao quê? A um Deus mau, a um Deus punitivo. De novo, e olha que isso, gente, não está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Ontem a Cíntia fez uma pergunta: por que as pessoas têm uma mania de pregar Velho Testamento? Apesar de eu acreditar na graça e viver na graça, eu prego muito Velho Testamento, mas eu prego os personagens, não essa relação do Deus punitivo. E isso aqui não está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, em Atos. E como entender, por isso que é difícil você ler a Bíblia, né? Porque você chega, você está se deparando, começa a ler. Aí, Novo Testamento, Mateus, Jesus Cristo, a cruz, pá, que maravilha, Deus de amor. Aí depois você começa a encontrar histórias desse tipo, que vão nos remeter a esse Deus maligno. E a minha missão aqui na Terra, que o que eu tomei pra mim, é fazer com que as pessoas entendam que Deus é um Deus de amor. É fazer com que cada um tenha o seu relacionamento com Deus. Isso eu não vou me cansar de dizer. É fazer com que as pessoas não se contentem com o relacionamento do líder, do apóstolo, do pastor, do padre, do líder espiritual. Não. É que cada um queira o seu relacionamento com Deus. Então vamos lá, voltando para essa história. Só para vocês entenderem esse contexto, essa comunidade estava em Jerusalém, né? E Pedro e os apóstolos pregavam o evangelho do amor, o evangelho de Jesus Cristo. Eles repartiam o pão, eles cuidavam uns dos outros. Esse é o contexto da época. Eles cuidavam uns dos outros, eles não deixavam faltar nada, eles dividiam o que tinham. As pessoas ganhavam o salário e viam quem estava precisando e começavam a ajudar, a repartir. Esse texto também é muito usado para a questão dos dízimos e das ofertas, né? Você está mentindo para Deus, você não está dando o seu melhor. Eu não vou usar para isso. Essa não é a intenção desse texto. Não tem nada a ver com isso. Para mim, esse texto tem a ver com o real entendimento da graça de Deus. Apesar de eu acreditar nos dízimos e nas ofertas, eu não acredito no que as pessoas têm feito em relação a isso, em relação aos dízimos e as ofertas com Deus. Mas eu acredito nos dízimos e nas ofertas. Inclusive, eu sou bem tranquila em dizer isso. Se você quiser, quem nos acompanha, acredita no nosso grupo em que nós pregamos e quiser nos ajudar financeiramente, porque a gente não só paga as contas, a gente também ajuda o outro. Nós queremos ser relevantes, começando no nosso núcleo. Nós somos pequenininhos, então a gente vê quem está precisando e a gente vai compartilhando.
Eu vou pedir para alguém colocar depois a conta. Ainda está no nome da Isabel, porque nós não temos CNPJ, mas estamos trabalhando para isso, né? O contador está resolvendo isso, até para não ficar uma coisa, um constrangimento, né? Para Isabel. Enfim, eu vou colocar aqui, mas o texto não diz isso. Então a realidade daquela época era assim: todo mundo, tudo era de todo mundo. Tudo era de todo mundo e eles compartilhavam o que tinham e não tinham. Eles viviam uma vida de troca. Eles queriam viver de uma maneira diferente que o seu opressor, Roma, vivia. Então, aquela comunidade resolveu viver um pouco parecido com o que Jesus vivia com os seus. E Ananias e Safira, eles viviam dentro desse contexto e eles ajudavam absurdamente. Eles ajudavam, eles dividiam, eles estavam lá com todo mundo. Eles não eram maus. Eles acreditavam naquilo e dividiam o que tinham. Só que pelo contexto da época, as pessoas que começavam a acumular bens estavam indo contra o que era pregado. Por quê? Os publicanos faziam isso. Então, no contexto daquele período, não quer dizer que não é que a gente não tem que acumular, não. A gente tem que pensar no futuro, óbvio. Mas para aquela época não era legal. Quando você acumulava as coisas, os bens, você estava indo contra o que era pregado e você estava copiando os publicanos e os opressores romanos. Então, depois de um certo tempo das pessoas ajudando com o que tinham, dividindo a comida, dando parte do salário, as pessoas começaram a vender as suas propriedades e dar para os apóstolos administrarem da melhor maneira possível. Isso não era obrigado. As pessoas decidiram fazer isso e começaram a viver isso. Eles pegavam os seus imóveis, vendiam e dividiam. É engraçado porque assim, a religião punitiva, ela aprisiona as pessoas com a teologia da causa, moral, causa e efeito, né, da meritocracia, mas a graça, o entendimento raso da graça, ela também aprisiona com a falta de compromisso, com o caminho da libertinagem. A gente não consegue entender o que é a graça de verdade e a gente se perde. Porque nessa época, nesse período, Ananias e Safira estavam vivendo um período de graça, né? Teoricamente, graça, onde todos eram livres em Deus. Todos estavam vivendo um momento de liberdade diferente da opressão romana. Só que eles não entenderam isso, porque a gente tem uma dificuldade, a gente tem ainda, a gente se remete a um Deus opressor. Então todos, eu vou e volto, né, gente? É um bate-papo aqui, podem ir perguntando. Então todos começaram a vender as propriedades, eu fico imaginando Ananias e Safira. Pô, tá todo mundo fazendo, eles queriam fazer parte, sabe? Eles faziam parte, eles eram legais. E tava todo mundo vendendo. Cara, o que eu faço? O que a gente faz? Ah, não sei. Cara, mas fulano não tá vendendo. Eram os amigos deles que estavam vendendo. E eles de repente se encontravam à noite pra tomar alguma coisa e comentavam entre si: ah, pô, viu, eu vendi aquele apartamento, eu vendi isso, aquele, e você? Aí a pessoa que não tinha vendido devido, vou vender, não vendi. Sabe, eles estavam naquele meio, então eles decidiram vender também as suas propriedades para serem aceitos, ou para enganar, não interessa. Mas eles decidiram vender o que eles tinham. E eles venderam, só que na hora de entregar o que eles tinham, eles não deram conta. Eles não deram conta, cara. Eles não estavam querendo fazer aquilo de verdade. Mas eles fizeram. Mas eles viviam debaixo da graça. Mas mesmo assim, eles fizeram uma coisa que eles não estavam com o coração em paz para fazer. Como nós vivemos ainda isso. Como ainda a gente faz
por fazer, faz ainda querendo receber algo em troca. A gente não entendeu que nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus para sabermos quem nós somos nele e fazermos as coisas mediante ao nosso relacionamento com Deus, não com o outro. Não na promessa do outro, não porque o outro está fazendo. Ananias e Safira fizeram porque estava todo mundo fazendo, mas eles não estavam querendo fazer aquilo. E diz a história que eles foram mortos por isso. É muito louco isso, porque Deus em nenhum momento pediu para isso ser feito. A gente precisa muito, muito ter um relacionamento com Deus, para nós não nos enganarmos. Porque apesar de estarem vivendo debaixo da graça, a carne, esse olhar desse Deus mal os pegou, porque eles fizeram por fazer, para pertencer. E não era isso que Deus queria. Deus nos deixa livres por amor, e por amor, o amor, essa liberdade que nos impulsiona a doar, a dar, a fazer, a acontecer. É essa liberdade. E Ananias e Safira, eles foram mortos por isso. Eles traíram, na verdade, traíram a graça. E nós traímos também, muitas vezes, a graça de Deus quando a gente tenta ser o que não é, quando a gente tem a necessidade da aprovação dos homens. Isso tem sido a nossa experiência religiosa, as repetições, as nossas constantes encenações litúrgicas, o nosso excesso de tudo. Isso tem nos matado, isso tem nos destruído. O meu olhar para essa história tem a ver com um entendimento muito raso do relacionamento de Deus, muito raso da graça de Deus. Porque quando nós entendemos a graça de Deus, nós nos guiamos por nós, por quem nós somos em Deus, e não pelos outros. Os outros são facilitadores que nos ajudam a pensar, que pensamos juntos, mas cada um tem a sua história com Deus, o seu relacionamento com Deus. Essa história de terror aqui, que eu já falei que eu não vou entrar nessa vibe, nessa onda teológica, aconteceu ou não aconteceu, me ensina que eu também preciso ter um entendimento profundo do que é a graça de Deus. Eu não preciso parecer ser, isso me mata. Eu não preciso da aprovação dos homens, isso mata. Eu preciso da aprovação de Deus. A minha experiência religiosa precisa ser algo íntimo, precisa ser algo consistente. Não deve ser vãs repetições. Essa palavra me mostra que Ananias e Safira, eles não entendiam, apesar de estarem congregando num lugar onde tudo era dividido, onde tudo era compartilhado, onde o amor era pregado. O amor era pregado, amor. Eles não entendiam esse amor em relação a Deus. O que adianta? Eles não entendiam, porque eles não tinham um relacionamento de amor com Deus. Porque eles se deixaram ser levados. Porque eles fizeram por constrangimento. Talvez. O meu olhar é por isso. Faz sentido pra mim essa história de terror pra me alertar isso.
que eu preciso saber quem eu sou em Deus, eu preciso, não adianta eu fazer parte de uma comunidade ou de qualquer coisa que fale, que viva o amor, se eu não internalizei ele dentro de mim, se eu não estou vivendo de verdade. Ananias e Safira traíram a graça de Deus. E nós traímos a graça de Deus constantemente quando somos deixados nos levar. Quando as nossas experiências religiosas são essas devoções inventadas, como o Caio Fábio fala. Essas repetições. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso, não era isso. Deus não queria que Ananias e Safira fizessem isso. Não precisava fazer isso. Eles podiam fazer o que dava paz no coração deles. Não é também não fazer nada, porque o Evangelho da Graça, e a gente tem até essa dificuldade em relação a dízimos e ofertas, quando a gente não prega, quando a gente prega com liberdade, as pessoas deixam de fazer, né? Deixa, então não precisa. Não é isso. Isso também é errado. O Evangelho da Graça gera um compromisso, mas um compromisso sadio. Um compromisso leal entre Deus e você e Deus. Nós precisamos entender que Deus quer se relacionar conosco individualmente. Não tenha medo de pensar diferente, não tenha medo dos seus achismos em relação a Deus, não tenha medo da sua intimidade com Deus. Não tenha medo de chamar Deus pelo nome que você acha que tem que chamar. Porque é entre você e Deus. Não adianta fazer por fazer, exatamente, Patrick. Não adianta fazer para parecer, para fazer parte. Não é isso que Deus quer de nós. Deus prefere que a gente demore um pouco a fazer alguma coisa, mas quando a gente faça de verdade. Faça inteiros. Isso é uma obra com fé. Isso é uma obra com entendimento. É esse chamar, essa responsabilidade que eu quero chamar para vocês. Para vocês cada vez mais buscarem o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Para que cada vez menos cada um de nós deixe de trair a graça, essa graça avassaladora que quer nos alcançar de verdade. Que nós não precisamos parecer ser, nós não precisamos mostrar nada para ninguém, porque Deus sabe quem nós somos. Nós não precisamos ficar bem na fita. Não tenha medo de nadar contra a maré se seu coração... Eu não estou falando de rebeldia, tá, gente? Não é isso. Ninguém é criança aqui. Ninguém é criança. Não tenha medo de nadar contra a maré se o seu coração está dizendo para nadar. Busque a Deus no seu íntimo. Busque a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Não é por meritocracia, não é por merecimento, é por graça. Mas nós vamos dar sim, vamos nos doar sim, vamos dizimar sim,
por entendimento, porque nós acreditamos, porque nós entendemos, porque nós estamos fazendo isso com alegria, entrando no dízimos e ofertas, porque nós queremos que outras pessoas tenham esse pedacinho de entendimento, veja tem essa porta aberta para entrar. Por isso que nós vamos fazer a liberdade que nos impulsiona. Não é o medo, não é aquela coisa de, eu vou fazer, mas eu vou receber, porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é ir na igreja e cumprir protocolos. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar dentro de você. Senão não adianta. Isso é buscar o reino. Buscar dentro de você, ajudar o seu próximo, fazer por onde, amar e ser amado, não cumprir protocolos, não viver de vãs repetições. Não, eu tô buscando o reino. Eu tô indo pra igreja todo dia. De manhã, de tarde, de noite. E aí, teu coração? Como é que tá? Teu entendimento sobre a graça de Deus, seu relacionamento com Deus, como é que tá? Você vai trair a Deus com um parecer ser, com excesso de liturgias que a gente inventa? De nada adiantou. O reino começa em nós. E começa no nosso próximo mais próximo. É isso que a gente também entende em relação a o que usar dos nossos dízimos e ofertas. Porque a gente quer ajudar, não só pagar a conta, mas ajudar os que estão conosco. Alcançar o nosso núcleo para depois alcançar coisas maiores. A gente quer dar um passo de cada vez. Nesse nosso momento de quarentena, nesse nosso momento onde nós estamos sendo bombardeados com muitas informações, com muitas palavras, inclusive palavras de Deus, né? Nós precisamos ter cuidado em falar o nome de Deus. Eu lembro da história de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. Eles foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. E quando eles chegaram lá, profetas falaram que isso aí vai passar. Mais ou menos daqui a 2 anos, tudo vai passar. Vai passar, a gente vai voltar para nossa terra. Só que 2, 3, 5, se passaram e nada. Nada. E aquelas pessoas acreditaram naquela palavra proferida por um profeta em nome de Deus. E as coisas não aconteceram, não estava acontecendo. Então o andar com Deus começou até a não fazer sentido. Não fazia sentido. Cara, pra quê? Eles estavam em terra estranha. Ezequiel estava profetizando não isso, né? Ao contrário, mas outras pessoas estavam liberando palavras, né, de esperança, que é legal, mas palavras de esperanças infundadas e sempre de um Deus que vai livrar rápido, sempre de um Deus imediato. E os anos foram se passando, eles estavam lá na Babilônia e aí começaram a falar assim, cara, eu acho que os deuses dos babilônicos são melhor que o nosso. Os deuses é bem melhor que o nosso, porque, a gente tá aqui, 2 anos se passaram, 3 anos se passaram, 4 e nada. E eles começaram a pensar em coisas em relação a Deus que nunca tinham pensado antes. Nós precisamos ter cuidado, por isso que nós temos que saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Ele. Nesse tempo onde palavras são proferidas, palavras de esperança, ok. Mas não de promessa que vai ter que ser. A Simone falou muito bem sobre isso domingo passado.
Ontem na live do Cris, do pastor Cris, ele falou uma coisa bem legal. E eu não sei se ele falou, foi o Frei Beto que falou isso, não me lembro. Que nós não precisamos, nós não temos que ter esperança. Nós temos que viver de esperança, nós temos que viver do esperançar. Porque quando a gente vive de esperança, a gente fica parado. E a gente recebe aquelas palavras, mas fica parado sem fazer nada. Esperançar é acreditar e fazer por onde? Fazer a nossa parte. É buscar melhorar. Então nós temos vivido um tempo onde muita confusão, quando você não sabe quem é o seu Deus, você fica confuso. Será mesmo que os nossos problemas, está tudo acontecendo porque porque elegeram, né? Eu falei isso numa live. Êxodo, as pragas como a chave hermenêutica para o que está acontecendo. Moisés, as pragas. Então será mesmo o fim do mundo? Aí ao mesmo tempo você recebe uma palavra, está escrito, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então você vai e ora com aquilo, só que a gente não tem como prever isso. O que a gente pode falar é que Deus estará conosco em todos os momentos. Deus estará conosco em todos os momentos. E para nós não sermos enganados, nós precisamos conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas de ter intimidade com Ele, para não sermos confundidos. Ontem na live também do Cris, a gente falou sobre isso, sobre como mudar essa cultura, esse olhar em relação a Deus, como é difícil, como é mais fácil dar uma palavra de esperança, falar, prometer fundos e mundos para a pessoa, dar muito mais paz por causa do olhar do outro, só que isso não é a verdade. Isso engana, isso aprisiona. E a palavra tem que libertar. A palavra tem que nos fazer filhos e filhas maduros em Deus, não crianças. Nós temos que ter o coração como criança em relação a Deus, de paizinho querido, mas não na maturidade da fé, do conhecimento. Nós precisamos ser como os bereanos, sim, que quando acabar, o Paulo acabou de pregar, eles vão lá, o que tá? Onde está escrito isso? Vamos lá? Isso não é ruim, isso é conhecimento. Isso é pensar com a própria cabeça. Isso é revolucionar o mundo. Nós somos ovelhas de Jesus Cristo, não de pessoas. Ele é o nosso pastor e salvador. Ele é nosso discipulador. Isso não tira a função dos líderes religiosos, não. Ah, Dani, você é pastora, tá falando isso, eu não preciso. Não é isso, eu nem tenho medo disso, até porque eu fico brincando de ovelha, mas eu sei que ninguém é minha ovelha, é tudo de Deus, é dele, pra ele. Os líderes religiosos, como as pessoas, ajudam sim para caminharmos melhor, porque ninguém vive sozinho. Porque é mais difícil viver sozinho. Porque quando a gente conversa, quando a gente ora junto, quando a gente pensa junto, a gente tem insights novos, a gente enxerga outras coisas, a gente é edificado. Por isso é importante. Mas quem é o nosso pastor de verdade é Jesus Cristo. Ele é nosso pastor, Ele é o Senhor das nossas vidas. Já falei que não é rebeldia, não tinha que fazer, então não quero fazer, não é isso. Nós não estamos falando disso. O que eu quero falar, mostrar com essa história que, como eu falei, parece um filme de terror, é que nós não precisamos parecer ser, nós não precisamos da aprovação dos homens, a nossa experiência religiosa não tem que ser vãs repetições, excesso de liturgia e assim, assado, não é isso.
Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender verdadeiramente o evangelho da graça, que é o evangelho que nos deixa livre, e essa liberdade nos aprisiona. É louco, mas quando a gente entende que nós somos livres, nós queremos ser presos em Deus. Exatamente, Marcela, exatamente Tomé exigiu isso, a pregação que eu falei sobre isso. O Jesus apareceu para os discípulos, apareceu, estava todo mundo lá na casa. Tomé não estava tomando um café em algum lugar, estava triste. E ele apareceu para os discípulos e mostrou as marcas. Aí todo mundo concordou, é Jesus Cristo, é verdade, ressuscitou. Aí depois eles foram falar para Tomé, olha aí, Jesus ressuscitou. Eles já tinham visto a marca, aí é mole. Tomé falou assim, tá bom, mas eu quero ver. Eu quero ter a minha experiência. Eu quero ver as marcas. Também não vou entrar nessa questão teológica que eu tenho que explicar a tradução, que Jesus falou, homem de pequena fé, não é isso. Bem-aventurados os que viram e creram, tem todo um contexto. Tomé foi maravilhoso, problema de vocês. Eu quero ter a minha experiência. Deus, o meu mestre me ama pra caramba. E eu sei que ele vai me mostrar, ele vai falar comigo. É lindo isso. Eu amo Tomé por isso. Eu amo essa ousadia. Porque ele não abriu mão de um evangelho raso. Ele não abriu mão de uma cruz rasa. Ele começou ali a viver a finalidade da cruz na sua profundidade. Ele entendeu que o Pai era nosso, mas era de cada um. Essa é minha palavra para essa manhã. Essa é minha palavra para essa semana. Que essa palavra te sustente. Que você entenda que Deus é quem te guia. E que nós não precisamos parecer ser, nós não precisamos de aprovação de homem algum, porque homem não salva a gente. Os homens não têm poder de nada. As ameaças até que nós recebemos, nós não precisamos ter medo, porque até para as ameaças se cumprirem, tem que ter uma permissão de Deus. Exatamente. Isso, Fabiola, é você, né? Tô sentindo, é você que tá falando. Acredito que Jesus olhou para isso, para Tomé, e deve ter pensado. Então vem, Tomé, olha aqui. Olha aí, tá tudo aqui, ó. Porque muito mais que validar a minha palavra, eu quero você, Tomé. Seja saciado. Isso é a Fabiola, eu sei. Dá pra perceber? É isso. Seja saciado, Tomé. Busque você, a sua experiência com Deus, para você ser saciada por você, com você e em você. Porque é isso que Jesus quer. Esse é o evangelho da graça. Esse é o evangelho da graça. Esse é o evangelho que liberta. Amém? Paizinho, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por nos fazer enxergar a tua graça. Tem meio essa história que pra gente parece tão confusa, por isso a gente tem que entender o contexto. Obrigada porque nós somos privilegiados de te olhar desse jeito. Nós somos privilegiados de podermos extrair algo bom, algo que nos edifique, algo que nos liberte de uma palavra como essa, Senhor. Obrigada por ter sempre alguma palavra rema para os nossos corações, Senhor. Nós não queremos mais parecer ser, nós não queremos mais viver de aparência, nós não queremos mais depender de aprovação dos homens, nós não queremos mais ir junto porque está todo mundo. Se o nosso coração não estiver inteiro, se nós não estivermos de verdade, Senhor, nós não queremos mais viver de ouvir falar sobre Ti, de experiências de outro, nós queremos a Ti, Senhor. Como a Fabiola colocou bem, aí, Tomé, eu só quero, mais do que qualquer outra coisa, eu só quero você. Se é pra validar, se é pra que você entenda que eu ressuscitei, que eu te amo, olha aqui as minhas marcas.
Nós queremos viver essa experiência, Senhor, assim como Tomé viveu, Senhor. Nesse meio tão confuso, nós queremos discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti, Senhor. Nós queremos ter uma paz vinda de Ti, que não nos imune, como eu sempre falo, para não gerar confusão, de sentirmos essas agonias humanas, essas coisas humanas, mas que não nos paralisa, Senhor. Que não nos traz confusão, Senhor. Nós queremos ter os Teus olhos, os Teus ouvidos, Senhor. Esteja conosco, Paizinho. Esteja conosco nessa semana, Senhor. Fale aos nossos corações. Nos liberte de nós mesmos, nos liberte das vozes religiosas, da nossa história, da cultura, do nosso passado. Nos liberte dessa visão ainda distorcida que a gente, sobre Ti, que nos leva a olhar o Senhor como um Deus de guerra e acharmos respostas na Tua palavra para o que estamos vivendo. A resposta é que o Senhor é soberano. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. E o Senhor é um Deus que se compadece de nós e que sofre conosco. E é um Deus que nunca, como o Cris falou, nunca teve a intenção de nos castigar. E nunca tem a intenção de nos castigar, e sim de nos curar. Eis-nos aqui para sermos curados. Curados por Ti, por esse amor, por esse evangelho, por essa graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amores. Essa semana, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Divulguem essa mensagem, se vocês assim sentirem vontade, para as pessoas. Eu vou salvar aqui. A Gabi vai salvar. Vamos ter lives durante essa semana também, para estarmos juntos. Não só a gente da nossa casa, porque, Lu, você sabe, é para todo mundo junto e misturado. E live com outras pessoas, falando de vários assuntos. Sempre e sempre da graça de Deus, principalmente. Que vocês tenham um domingo abençoado. Aproveitem esse sol maravilhoso. Curtam o domingo de vocês. Amém? Um beijo. E não esqueçam, eu vou pedir para Gabi, para Isabel, colocarem depois aqui a questão da nossa conta. Thaís, que é muito boa nisso, reino, isso é reino. Pra gente... Oi, Andresa. Beijo, Cíntia, beijo, amor. Regina, para quem quiser contribuir, nos ajudar. Quem quiser tirar dúvidas também em relação a isso, o que a gente faz com o dinheiro. Eu não tenho receio de falar isso. A gente não... ninguém vive disso na nossa comunidade, assim, no nosso grupo. Não dá pra pagar nossas contas, não. Então tem muita tranquilidade de falar disso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, de todos. Tchau. Eli.